Boa noite, pessoal. Agora para mim aqui é a noite, tá? Então, para mim, boa noite. Bom dia, boa tarde para quem estiver vendo de manhã ou à tarde. Lindo, tá aproveitando o momento. Eu também tô, viu? Mas muita coisa para fazer. Bom, hoje eu vou fazer a resolução daqueles exercícios que eu passei na aulinha anterior. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui para mim o slide que vocês não vão ver, tá? Então, tem aqui, sobre a densidade. O primeiro exercício era de densidade. Deixa eu ver como que vocês estão vendo aí. Aqui eu deixei um aplicativo novo, então vamos lá. O primeiro exercício, determine a densidade de uma amostra cuja massa seja de 896 gramas e ocupe um volume de 100 centímetros cúbicos. A fórmula da densidade é a massa em gramas pelo volume em centímetro cúbico, certo? Então, eu tenho que olhar aqui para o meu exercício e identificar quais são as informações que foram passadas por ele. Então, se você olhar ali, tá assim, ó, determine a densidade de uma amostra cuja massa seja de 896 gramas. Então, eu já tenho a massa. Vou anotar aqui, ó, massa 896 gramas. Achei que meu gato ia vir aqui na frente da câmera, porque ele adora pisar no teclado do meu computador. Continuando a leitura, e ocupe um volume de 100 centímetros cúbicos. Então, o volume, 100 centímetros cúbicos. Esse exercício é bastante simples, porque a gente já tem as informações todas dadas nas unidades que a gente precisa. Ó. A gente quer a massa em gramas, a gente quer o volume em centímetro cúbicos e o que a gente tem? A massa em gramas e o volume em centímetro cúbico. Então, é só substituir na fórmula. Densidade é igual massa, 896, dividido por volume, 100. E, como sou uma garota esperta, eu sei que quando a gente divide por 100, é só a gente... Deixa eu fazer mais para cá isso aqui. Quando a gente divide algo por 100, é só a gente andar duas casinhas com a vírgula para a esquerda. Então, eu sei que a densidade é 8,96 gramas por centímetros cúbicos. Tudo bem, pessoal? Então, o primeiro exercício era esse aqui. Somente isso, nada além disso. Certo? Ficou claro? O segundo exercício, também sobre densidade, era: de acordo com a tabela, identifique qual desses materiais pode ser a amostra citada no exercício 1. Gente, a gente tinha aqui a água. Deixa eu trocar a cor. A gente tinha as seguintes substâncias: água, a gente tinha chumbo, a gente tinha cobre e a gente tinha etanol. E as densidades respectivas em gramas por centímetro cúbico: 1 grama por centímetro cúbico da água, 11,3 gramas por centímetro cúbico do chumbo, 8,96 gramas por centímetro cúbico o cobre e 0,789 gramas por centímetro cúbico o etanol. Se a gente olhar ali no nosso primeiro exercício, que valor que deu aqui na densidade? 8,96 gramas por centímetro cúbico. E qual é a substância que tem densidade 8,96 centímetros cúbicos? Então, a resposta do segundo exercício era cobre, símbolo Cu, de cuprum. Tudo bem? Segundo exercício, então, feito. Beleza, rapaziada?
Vamos prosseguir aqui nos demais exercícios. Deixa eu achar aqui quais eram os demais. Exercícios de temperatura de fusão e ebulição. Então, a gente tinha lá o primeiro exercício. Qual dessas substâncias possui a menor temperatura de fusão? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui do que eu tô falando. Deixa eu colocar uma captura de janela. Vou colocar aqui o PowerPoint, que está aberto no meu PowerPoint, para vocês conseguirem visualizar aqui do que eu tô falando. Vamos remover e vamos... Tem certeza? Não, only screen, não quero remover. Vamos remover o PowerPoint. Não quero remover o only screen. Então, peraí, deixa eu... Propriedades, vamos ver aqui nas propriedades. PowerPoint. Isso aqui. Ok. Vamos ver se ela vai aparecer agora para vocês. Revisão 2, primeiro bimestre, primeira série. Já é para aparecer, né, brother? Vamos ver. Por isso que meus vídeos demoram. A gente vai fazendo aqui, ó, tudo no improviso. Revisão 2, primeira série. Primeiro, aqui. Vamos mudar aqui, ó. Combinar. Título da janela, não. Janela do mesmo executável. Tá, meu. Ai, vamos remover. Tem certeza? Tem. Eu vou pausar aqui um pouquinho para vocês não ficarem perdendo tempo. Voltou? Fiz um bem bolado aí, pessoal, porque deu um maior trampo. E eu não consegui fazer o que eu queria, na verdade, tá? Então, deixa só eu ativar de novo aqui o programinha que eu estava utilizando. Maybe later. Aí a gente tem um exercício, ó. Qual dessas substâncias possui a menor temperatura de fusão? Temperatura de fusão. Então, a gente vai olhar aqui nesta coluninha. Espera que eu não sei qual cursor é o cursor. Achei. Nesta coluna, a gente vai olhar qual é a menor temperatura. Como a gente está falando de menor, a gente sabe, porque a gente aprendeu lá na matemática, que os números negativos, eles são menores do que os números positivos. Não importa qual seja o valor absoluto dele. Quer dizer, se a gente não olhar o sinalzinho. Tá? Então, sempre que tiver um sinal de menos na frente, significa que ele é menor do que um outro que não tenha o sinal de menos na frente. Agora, quando a gente vai comparar números negativos com números negativos, para a gente conseguir identificar aquele que é o menor, a gente vai olhar o maior valor absoluto. Então, é o contrário. Tudo bem? Então, a gente vai pegar o número que tiver sem o sinal e for o maior número, o maior valor numérico, e aí, tendo o sinalzinho de menos, significa que ele é o menor número que a gente tem. Então, a gente tem aqui o dos negativos, menos 101,6 graus Celsius, menos 63 graus Celsius, menos 209,86 graus Celsius e menos 218,4 graus Celsius. Então, qual é aquele que possui o menor ponto de fusão, a menor temperatura de ebulição? A gente tem aí o oxigênio, então, vamos escrever, então, oxigênio com a sua temperatura de fusão, menos 218,4 graus Celsius, menos 218,4 graus Celsius. O que quer dizer isso daí, pessoal? Quer dizer que quando a gente tem um termômetro, que eu não vou desenhar o termômetro, eu vou desenhar uma curva numérica de temperatura, tá? A temperatura aumenta para cá, em graus Celsius. Temperatura em graus Celsius. Quando essa temperatura chega no valor de menos 218,4 graus, o meu oxigênio, ele já passa para o estado líquido. Então, líquido. Para que eu tenha oxigênio sólido,
a temperatura dele deve estar menor do que 218,4 graus. E já aproveitando e comentando aqui da temperatura de ebulição, então, para vocês terem uma noção, ó, a temperatura de ebulição do oxigênio é menos, deixa eu baixar aqui, menos 183,0 graus Celsius. Quer dizer, a gente, aqui na atmosfera, em temperatura, a gente jamais vai conseguir ver o oxigênio líquido, menos ainda o oxigênio sólido, a menos que tenha todo um processo, todo um espaço, todo um equipamento para isso. Mas aqui a gente não consegue ver, porque quando atinge a temperatura de menos 183 graus Celsius negativos, ele já passa para o estado gasoso. Gasoso. Eita, tá difícil aqui, hein? Gasoso. Que é o que a gente encontra aí, que é o que a gente respira, e é o gás oxigênio, né? No caso, não o elemento oxigênio, mas o gás oxigênio. Tudo bem? Então, a primeira perguntinha aqui era qual era o elemento que possuía a menor temperatura